Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificação para ser avisado de mais vídeos. Depois que Hira foi baleada, Orhun ficou ao lado dela o tempo todo. Orhun assistiu ao vídeo com Nihan e sua raiva por Hira aumentou ainda mais. Quando Hira acorda, ela vê Orhun na frente dela. Orhun pergunta por que você fez isso com ele, por que você pulou na frente da bala que veio para mim. Mas antes que Hira pudesse responder, a enfermeira vem e lhe dá o remédio. A enfermeira leva Orhun para fora, dizendo que ele fará o curativo. Orhun vai ao banheiro e procura provas na frente do espelho, inclusive de que Hira não matou Nihan, mas não consegue encontrar. Assim que vai até Hira, ele vê que o repórter do tabloide está tirando fotos de Hira. Quando Orhun vê isso, ele imediatamente vai até ela, aperta sua garganta e apaga todas as fotos. Naquela época, Eda e sua mãe leram a notícia com Hira. Ao lerem essas notícias, ficam com raiva de Vedati e dizem que ele estragou tudo. A mãe de Eda manda ela ligar para Orhun. Mas Eda protesta e começa a chorar. Mas, não suportando a insistência da mãe, liga para Orhun. Eda diz estar preocupada com Hira e lamenta muito por tudo. Mas Orhun pergunta se há mais alguma coisa e desliga. Depois, Orhun vai para Hira. Hira está implorando para me perdoar enquanto dorme. Orhun apenas se levanta, mas a enfermeira vem e diz se você vai ficar com ele, ele sai do quarto. Orhun nunca tira os olhos de Hira e do soro. Hira, por outro lado, está constantemente falando sobre o nome de Nihan. Por um tempo, o soro para sozinho, vai até Orhun e olha o soro, depois senta na cadeira ali e observa o fluxo do soro. De manhã, Hira acorda e Orhun diz que sei porque você pulou na frente da arma. Naquela época, Guusa vem. Ela agradece Guusa Hira e diz que você amou meu irmão mais do que sua própria vida, sua coragem me deu força também. Orhun não quer que Guusa fale mais e o manda dizer que Hira deveria descansar um pouco. Nesse momento, a enfermeira chega e diz que preciso da identidade de Hira. Enquanto Hira está pegando o colar de Nihan, a enfermeira vem, pega e dá a ela. Naquela época, Orhun veio para Hira. A enfermeira diz a Orhun para segurar seu braço. Enquanto Orhun segura o braço de Hira, Hira olha para ele. Então Orhun recebe um telefonema e vai de lá. Quando Hira está sozinha, ela pensa em Nihan. Ele trouxe a identidade de seu homem Hira para Orhun. Quando Orhun recebe isso, ele vai até Hira e lhe entrega a identidade. Hira pergunta o que é. Orhun responde como sua identidade. Hira diz a Orhun que não tenho identidade. Orhun, por outro lado, perguntou-lhe seu sobrenome enquanto tirava sua carteira de identidade. Vejamos, Orhun tem o sobrenome escrito. Tudo isso está na continuação do vídeo. Marian está fora da delegacia e Kenan diz a ela para entrar no carro para deixá-la em casa. Kenan deixa Marian em casa. Maria obrigada por tudo. Quando estava prestes a pousar, pensou em comprar um chocolate para Nefes e contou a Kenan sobre isso. Kenan para Marian e dá a ela o chocolate que reservou para as crianças da vizinhança. Quando as pessoas da vizinhança veem Marian saindo do carro de Kenan, elas imediatamente começam a fofocar. Quando Marian voltou para casa, todos estavam dormindo. Quando ele vê sua mãe Marian, ele imediatamente a abraça. Seu pai também chega em casa nessa hora. Ele fica muito surpreso ao ver Marian na frente dele. Ele pergunta como você saiu. Quando Marian diz que o patrão retirou a reclamação, Hazit diz que aquele homem não vai mais te empregar, encontra outro emprego e vai embora. Marian sente muito a falta dela porque está longe da filha. Vai até ela e a abraça e a beija. Por outro lado, quando Kenan chega em casa, ele percebe que a fivela de Marian caiu no carro. Ele o leva consigo e entra em casa.
Pela manhã, Nefis acorda, vê o chocolate ao lado dela, percebe que sua mãe está chegando e vai com ela para a cozinha. Então eles começam a preparar o café da manhã juntos. Esta manhã feliz termina com a chegada de Hazit. Rashid vem, grita com todos e sai dali. Enquanto isso, as mulheres da vizinhança contam a Muslat que viram Kenan e Meriem juntos na noite passada. Quando Muslat ouve isso, ele fica com raiva. Ele vai para casa e acorda Kenan e pergunta o que você estava fazendo com Meriem à noite. Kenan fica bravo com a irmã e vai dizendo que irmã chega, eu sei o que estou fazendo. Naquela época, Meriem vai para seu antigo local de trabalho e diz que vou levar o dinheiro restante para o chefe dela o mais rápido possível, mas o homem diz que não quero ver você e seu pai aqui. Kenan vem ao escritório para se livrar da pressão da irmã. Nesse momento, Meriem chega e entrega o documento que ela precisa assinar na frente de Kenan. Meriem faz um bolo para agradecer a Kenan e também a ele. Quando Kenan vê isso, sua mente volta aos velhos tempos. Meriem diz que você amava Kenan. Mas Kenan diz que não gosto mais disso. Meriem sai de lá para não deixar Kenan em uma situação mais difícil. Meriem vai até Feriha e diz que não gosta mais e não quer meu bolo. Quando Feriha ouve isso, ela vai confortar Meriem e a abraça. Feriha diz a Meriem para ir a Kenan para contar toda a verdade. Mas Meriem não aceita isso e diz que não vou contar. Mas Feriha diz que se você quer deixar Kenan feliz, diga a ele toda a verdade. Kenan procura alguns lugares para encontrar um emprego para Meriem. Nesse momento, ele chama a atenção para o bolo que Meriem faz e começa a comê-lo. Naquela época, Meriem também liga para ela e diz que quer conversar. Quando Kenan diz onde você quer se encontrar, Meriem diz venha para a colina onde costumávamos nos encontrar. Enquanto Meriem espera por Kenan na colina, ela diz que tem que fazer isso sozinha. Em seguida, Kenan chega até ele e diz por que você escolheu este lugar para conversar. Meriem diz que este lugar me veio à mente. Meriem começa se desculpando. Kenan pergunta por quê. Vamos ver se Meriem contará toda a verdade. Hira agora está curado. Embora não exatamente, Hira não trabalha no hospital. Quando o médico diz que Hira pode sair do hospital agora, Orhun a tira do hospital. Enquanto Hira espera para voltar para a mansão, Orhun decide levá-la para a casa da fazenda. Afif também fica sabendo que Hira saiu do hospital. Enquanto espera que Orhun o traga para casa, a empregada da casa traz notícias do hospital e avisa a Afif que os dois foram juntos para a fazenda e ficarão sozinhos lá. Ao ouvir isso, Afif fica furiosa e imediatamente liga para Orhun. Quando Orhun atende o telefone, Afif diz que a menina está com dores e dores. Orhun diz que não precisa de ninguém, nós cuidaremos disso. Quando Afif ouve isso, ela diz que você vai servi-la. Orhun diz friamente a isso, se não houver mais nada, desligarei. Ao ouvir isso, Afif fica ainda mais brava, mas não é possível fazer Orhun ouvir. Quando Orhun chega à fazenda e percebe que Hira não consegue andar, ele a abraça e a coloca na cama. A notícia de que Orhun e Hira foram para a fazenda se espalhou para todos. Ao ouvir isso, a mãe de Eda diz que vai curar seu precioso noivo com as próprias mãos, a menina com fogo e pólvora já está satisfeita com ontem. Ao ouvir isso, Eda apenas olha para a mãe com os olhos cheios de lágrimas. Eda foi o único que ficou chateado nessa história. Eda ama muito Orhun, mesmo sabendo que sua mãe está atrás de dinheiro, Eda B fica muito chateada com a situação. Hira, por outro lado, quer fazer seu próprio negócio para não ser um fardo para Orhun, mas ela não pode ter muito sucesso nisso porque seu ferimento é pesado e dói. Hira percebe que está com muita sede por um tempo. Ele se levanta para pegar água e não tem dinheiro para enchê-la depois de caminhar com dificuldade. Naquela época, Orhun veio para Hira.
Vendo essa situação, ele pega o jarro da mão de Hira e o enche de água. Não importa o quão duro Orhun seja, ele ajuda Hira. Ou é pensar que ele vai melhorar o mais rápido possível para que eu lhe cause mais dor. É muito difícil entender esse homem, o trabalho de Hira parece ser mais difícil. Orhun e Hira estão sozinhos em casa. Essa situação se tornou ainda mais difícil para Hira. Quando a Hira se levanta devagar, ela quer levar a bolsa para lá. Quando Orhun vê isso, ele com raiva vai até Hira e puxa a sacola da mão dele. Você não vai tocar em nada, entendeu? Tudo que você faz é falso. Faça o que fizer, não pode se bater, ele grita. Eda vê tudo isso, vamos ver o que vai acontecer a seguir, quando todos vão saber que o amor de Hira e Orhun não é real? Rumores sobre Merin também se espalharam bem na vizinhança. Quando Muslat disse às pessoas do bairro que Merin havia roubado, então Kenan o ajudou, ele se espalhou rapidamente neste bairro e ouviu Nefis porque Merin havia roubado. Nefis está muito chateado com esta situação. Ele chorou muito com essa situação e até pensou que sua mãe era má. Então ele vai até Kenan e pergunta se ele é a unidade ruim da minha mãe. Kenan fica muito surpreso ao ouvir isso. Ele pergunta a Nefis, de onde ele veio, por que sua mãe é uma pessoa má? Quando Nefis ouve isso, ela diz que gente boa não rouba. Quando Kenan ouvir isso, sua mãe não fará tal coisa porque ela não pode fazer isso porque ela é uma boa pessoa e dá um tapinha na cabeça de Nefis. Merin observa tudo isso da escada e começa a chorar. Tudo o que ele quer é que sua filha seja feliz, mas as pessoas são tão más que chegam a Merin sem entender e ouvir. Veremos o que Kenan fará nesta situação. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir e comentar o vídeo para ser notificado de mais vídeos. Vê você. Desejo-lhe dias felizes.